Continuando o nosso estudo sobre a vinda do reino e a igreja, hoje vamos falar um pouco sobre a realidade da igreja no fundamento e na autoridade que Jesus assim o dá. Naquilo que é a continuação do vídeo anterior, onde nós vimos lá em Mateus 16, do verso 17 a 19, quando Jesus conversa com seus discípulos, quando ele pergunta o que pensam dele, até a resposta que nós vamos ter de Pedro, né? E quando Pedro dá a resposta, aí o conceito igreja começa a ser retratado nessa conversa de Jesus com os seus discípulos, os seus futuros apóstolos. Então, no vídeo anterior, nós vimos o que? Esse conceito da igreja, ele tem um lugar fundamental e integrante nessa pregação, então, de Jesus, né? Nos seus ensinamentos, aquilo que ele queria trazer como realidade para a vida da sua igreja, como realidade também para nós, para os seus discípulos naquele momento e para nós hoje, na atualidade, porque a igreja, lembrando, ela representa o reino de Deus já neste momento, nesse reino ainda que se concretizará de forma plena. O que queremos ver hoje? Qual o conteúdo, então, dos pronunciamentos específicos a respeito da igreja em Mateus capítulo 16 e em Mateus capítulo 18? Principalmente naquilo que diz Mateus 16, que é o texto que nós estamos trabalhando desde o vídeo anterior, no verso 17 a 19, que eu vou estar lendo de novo para nós recordarmos. Mateus 16, verso 17 a 19. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. É interessante que nesse texto que Jesus, quando chama Pedro primeiro ele chama Pedro pelo nome inicial de Pedro, Simão. Simão Bar-Jonas, não porque sobrenome existia naquela época. Bar quer dizer filho de, filho de Jonas. Então ele fala, Simão, filho de Jonas. E daí Jesus vai falar para ele depois, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, porque são duas palavras que precisamos entender. Pedro quer dizer Petros, que vem de pedra também, e pedra aqui que é Petra, né, que também tem um sentido diferente que nós precisamos entender. Não são duas palavras iguais neste contexto. Né? Por isso, chamando a atenção desde já para isso, porque isso tem a ver com o fundamento e autoridade que a igreja, né, toma do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja pertence a Ele. A minha igreja, diz Ele. Precisamos entender, então, a igreja como referindo-se ao povo de Deus, ou a esse povo do Messias. Né? O Messias tem o seu povo, nós vimos isso no vídeo anterior. Isso no sentido ideal da palavra. No Antigo Testamento, nós temos a palavra hebraica kahal. Kahal, que a Septuaginta, ou 70 traduziram para o grego, que trouxeram do hebraico para o grego, eles trouxeram essa palavra como eclesia. Kahal quer dizer o quê? Assembleia. Assembleia vem como essa palavra, então, grega, que quer dizer eclesia. E é essa palavra traduzida, então, que nós temos em Mateus 16, verso 18, que quer dizer igreja, quando Jesus diz sobre esta pedra edificarei a minha eclesia, que no Velho Testamento seria carral. Então nós precisamos olhar para isso. Então eclesia, ela vai ter o mesmo sentido lá do Velho Testamento, então, para as nossas vidas. Né? Quando? Quer dizer, então, esse povo eleito, esse povo separado pelo Senhor, na sua unidade, formando então a sua assembleia, carral. Né? Essa é a expressão eclesia que nós vamos ter aqui. Né? E a assembleia no Velho Testamento eram aqueles que eram chamados para fora. Né? Para fora por quê? Porque no Velho Testamento,
quando se fazia uma assembleia, essa assembleia era feita nos portões da cidade, né? Ou seja, esse sentido de sair para fora, né? Onde os anciãos julgavam as questões que traziam para eles também com relação ao povo, né? Lá no Velho Testamento. É nessa mesma expressão, então, que nós temos aqui essa palavra traduzida por eclesia, né? Que a Septuaginta então traz para nós. Então, essa forma de Jesus falar do seu povo como minha igreja, nesse sentido, é ideal, sem especificar o que? Uma organização nesse momento. Nós não estamos falando de uma eclesia no sentido organizacional, uma igreja instituída de forma organizada, no sentido que nós temos hoje, né? Que nós temos os conceitos de igreja com as suas formas doutrinais e de organização interna dentro de si. Não é nisso que Jesus está falando. Jesus está falando de um povo, esse povo separado, que é um povo ao qual está unido nele, porque a igreja é dele, ele é o cabeça dessa igreja, e esse povo forma então essa Assembleia dos Santos, né? Essa reunião dos santos. Então, em Mateus 16, 18, Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja está edificada em algo. É sobre isso que nós queremos tratar nesse momento. Quando Jesus proferiu essas palavras, a igreja ainda havia de ser edificada, porque ele está pondo ainda esse verbo edificarei no futuro. Né? Por que no futuro? Porque essa igreja ainda seria edificada depois da sua morte e da sua ressurreição e da sua ascensão, né, onde nós vamos ter a continuidade que vai desembocar lá em Atos capítulo 2, quando do revestimento do Espírito Santo. Assim então afirma Jesus, a sua igreja será edificada sobre esta pedra. A questão aqui que eu queria chamar a atenção é nesse sentido, sobre esta pedra edificarei. Mas qual pedra estamos falando aqui? Aquilo que nós inicialmente já falamos sobre Pedro, né, e sobre essa pedra. Por que Jesus não continuou chamando ele de Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas? E ele traz essa expressão Pedro. O nome Pedro, então, significa também pedra, né? Mas vem de Petros, né? Não da outra expressão que Jesus traz de pedra. Né? O mais fácil aqui é pensar que o fundamento sobre o qual Jesus edificará a sua igreja é Pedro, porque Jesus chama a atenção de Pedro. Né? Foi Pedro que confessou. Mas a questão está mais não na figura de Pedro, da pessoa de Pedro, mas naquilo que ele disse, né? Naquilo que ele falou com relação a Jesus Cristo. Porque todos falavam de Jesus, que Jesus era o Messias, que Jesus era isto, que Jesus era aquilo. Né? E aquilo que Pedro confessou naquele momento é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? O que nós temos aqui no capítulo 16, né? Dos versos 13 em diante. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, Mateus 16, 13, que diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, um diz que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Respondeu Simão Pedro, e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Sobre esta confissão é que Jesus então traz essa conversa em relação a Pedro. Ele chama a atenção mais daquilo que confessa Pedro do que da figura de Pedro. Precisamos atentar para isso e é isso que nós vamos ver ao longo desse vídeo. O que temos que ver aqui, esse contexto então entre Jesus e Pedro foi o quê? Um contexto de uma confissão, né, que incitou, né, a declaração de Jesus em Pedro, dizendo, né, que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo, e Jesus olha para Pedro. Em cima dessa confissão, Jesus vai responder a essa confissão e diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Assim, às vezes nós vamos olhar aqui que Pedro é declarado o fundamento. E Pedro é declarado o fundamento, e temos que entender isso, né, não na figura da pessoa, do apóstolo Pedro,
né? Pedro é declarado fundamento por causa da sua confissão. É na confissão que nós estamos tratando desse assunto, né? Jesus vai tratar desse assunto, né? Porque Jesus está falando sobre algo que veio de Pedro. E veio de Pedro, e é interessante que diz o texto aqui para nós também, né? Que Jesus fala que não foi Pedro que respondeu, né? Que, verso 17, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Ou seja, não é algo da figura de Pedro, mas é uma revelação de Deus, a qual Pedro agora é instrumento para fazer essa confissão. Né? Em cima dessa confissão, então, está declarado o fundamento, né? Onde nós podemos ver Jesus, então, dizendo, por causa da sua confissão, Pedro, confessando-me como Cristo, tu és pedra. Pedra no sentido Petra, não no sentido Petros, que vem de Pedro. Então, como Pedro então pode ser o fundamento da igreja? Ele é um apóstolo de Cristo. E ele fez o quê? Ele se tornou um confessor da sua glória, da glória de Cristo. E é sobre a futura atividade apostólica de Pedro que Jesus edificará a sua igreja. Aquilo que depois em Atos nós vamos ver, e nas cartas nós vamos ver sendo falado como a doutrina dos apóstolos. Perseveraram, né? Isso está lá em Atos capítulo 2. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no fundamento que neste momento aqui, nessa conversa, então nesse contexto está a figura de Pedro. É sobre então sobre a futura atividade apostólica, então que Jesus edificará a sua igreja. Mas é sobre Pedro somente? É de Pedro que Jesus fala? E os demais apóstolos? Se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que não é sobre Pedro. Por isso não está na pessoa, mas está na confissão de Pedro. E essa confissão de Pedro é uma confissão apostólica que chega também àquilo que os demais apóstolos também vão ensinar, né, ao longo da sua jornada, da sua missão aqui na face da terra. Então, não é somente Pedro que ocupa um lugar central entre os 12. Vamos ver alguns textos para nós entendermos um pouco disso daqui. Em Mateus capítulo 10, verso de número 2, nós encontramos Jesus escolhendo os seus apóstolos. E quando ele escolhe os seus apóstolos, ele mostra desta forma. Ora, o nome dos 12 apóstolos são este. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Esses foram os primeiros. E depois vem a sequência: Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote. Quando nós vemos esse fundamento, então nós precisamos olhar aqueles que estão naquele momento também, né, naquele contexto. Nós não temos só Pedro nesse contexto. Capítulo 17, verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e levou-os em particular ao monte, quando nós vemos aqui a questão da transfiguração. Lembrando que nesse contexto de transfiguração, Jesus já havia dito anteriormente que alguns dos seus discípulos não morreriam sem ver o reino de Deus, né? A realidade do reino. A transfiguração mostra a realidade desse reino quando Jesus está conversando ali com Moisés e com Elias. Moisés representando a lei e Elias os profetas e Cristo o Senhor de todos, né? Ali nós temos ali a realidade do reino, né? na figura que ocupa Jesus como a parte central. Mas nós não temos Pedro sozinho aqui, nós temos Pedro, Tiago e João. Capítulo 18, verso 21. Na pergunta de Pedro, quantas vezes deve perdoar um irmão? Então Pedro, aproximando-se, ele perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Quantos eu lhe perdoei? Eu lhe perdoei até 7? Respondeu Jesus: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Nós temos a figura de Pedro aqui em destaque, mas dentro dessa figura de Pedro em destaque, nós temos aqui a questão que está por trás do capítulo 18, que é, entre eles querem saber qual é o maior no reino dos céus.
né? Aquela briga política que eles têm entre eles naquele momento. Atos capítulo 1, seguindo um pouco, pegando já a igreja desenvolvendo-se, Atos 1, verso 15, quando da escolha de Matias. Naqueles dias levantou Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunham-se a assembleia que a eclesia, que é o carral, de umas 120 pessoas. Né? Nós estamos nesse contexto que nós vamos ter depois a descida do Espírito Santo, né? E naquele cenáculo nós não vamos ter também só os 12 apóstolos, eles vão estar ali sim, mas nós vamos ter 120 pessoas ali que vão ser cheias do Espírito, né? Para mostrar o quê? Que o Espírito Santo está sendo derramado na totalidade da vida da igreja, daqueles que são chamados na vida da igreja. Capítulo 2, verso 14, que é esse contexto, depois da descida do Espírito Santo, com dons como de língua, não dons como de fogo, não dons de línguas de fogo, né? O dom aqui é línguas como de e não de. Por quê? Porque Pedro se levanta para anunciar, né, tudo o que aconteceu, mostrar tudo o que está acontecendo em relação à história salvífica de Deus em Cristo Jesus, porque Jesus é o destaque, não é Pedro, e é isso que o texto está mostrando aqui no capítulo 2, é Jesus o destaque, né, o fundamento, né, que nós temos aqui na doutrina dos apóstolos, que segue depois, está embasado em Jesus como sendo, né, o destaque, porque ele é o Senhor da igreja. Né? E Pedro então levanta e junto com os 11, diz o texto, deixa bem claro que não é só Pedro sozinho, ergue a voz e adverte então nos termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai para as minhas palavras. Quais as palavras? Sobre aquilo que Cristo veio realizar. Fundamento. Jesus, nesse caso, né, que nós colocamos aqui. Né, sobre aquilo que ele declarou na ação do Espírito Santo naquele momento do capítulo 16 de Mateus. Então, Atos vem mostrar isso. Né? E nós vamos ver aqui, cheio do Espírito, todos eles, né? Não só os apóstolos, mas os 120 que estavam ali naquele momento, né? E estavam anunciando. Né? Por que línguas como de fogo? Porque ele veio para mostrar a realidade, né, daqueles que precisam estar em Cristo e daqueles que rejeitam a Cristo. Por isso, fogo aqui também é juízo. Né? Por isso, ele chama o que? Esse povo ao arrependimento. Arrependei-vos, né? Por quê? Porque nesse momento já está sendo anunciado Cristo e já está sendo mostrado também o que? Aqueles que vão estar negando a Cristo. Então, juízo nesse sentido, porque já começa a separação aqui através da mensagem apostólica que é dada. Então, nós precisamos olhar então para isso. Gálatas, seguindo um pouquinho mais adiante, esse texto é bom essa questão desse vídeo hoje é bom nós ficarmos bem conscientes para não termos problemas. Gálatas capítulo 1, né, que é Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia, no verso 18, nós vamos ter aqui Paulo indo para Jerusalém, né, e ele vai para encontrar com quem? Só com Pedro? Não, com os apóstolos que ali estão. E diz aqui, decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Cefas é Pedro, né? E permaneci com ele 15 dias. Mas não vamos esquecer que nós vamos ter um problema entre Paulo, né, e Cefas aqui. Por quê? Porque Pedro ele tem uma visão mais judaica, né, em relação a Jesus, mais o seu povo, e Paulo vai trabalhar com os gentios. Né? Nós vamos ter isso. Capítulo 2, verso 7. Nós vamos ver aqui então o apóstolo aos judeus e aos gentios, o apostolado. Né? Então, qual é a figura para os gentios? Pedro? Não, para os gentios é Paulo. E nós vamos ver isso bem claro aqui nesse momento no capítulo 2, também verso 14, quando Paulo repreende a Pedro. A questão está aqui, a justificação pela fé em Cristo, no contexto dos gentios. E diz o verso 14, quando porém vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, a questão aqui é Evangelho é boas novas de Cristo,
disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos os apóstolos que ali estão também. Se, sendo tu judeus, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? A questão está aqui naquele momento dos judaizantes dentro da igreja. E Paulo ele vai ser o quê? Ele vai ser o apóstolo dos gentios. Então nós não temos uma figura central em Pedro, nós temos aqui realidades no apostolado, então que precisamos entender. Capítulo 2, depois você pode ver do verso 7 até o verso 9, né, essa questão do apostolado que vai estar na figura. Mas é ele quem responde nesse momento que nós estamos de Mateus 16, então, voltando ao nosso texto básico aqui, para a compreensão, é ele que responde a pergunta que Jesus dirige a todos, porque quando Jesus dirige, os demais ficam falando, falam isso, falam aquilo, de você é um profeta, João Batista, é Elias e um outro profeta que vem, e Pedro dá aquela resposta que Jesus vai deixar bem claro que não vem dele, né, não vem de carne e sangue, não vem da figura de Pedro, né, não é Pedro, mas é a ação de Deus através do Espírito Santo, dizendo naquele momento que Jesus era o Filho do Deus vivo, o Cristo, né, o enviado, aquele que era aguardado. Então, assim, nós temos que pensar que nesta ocasião Pedro representa todos os apóstolos. Não é um, mas é todo, é o conjunto. Por isso, a eclesia é a igreja. A igreja é esse conjunto, é essa assembleia. E nós estamos falando aqui desse conjunto dos apóstolos, como indicam também as outras passagens onde nós não vemos Pedro somente, né? Nós vemos junto. E isso constitui então o fundamento da igreja. Voltando para Gálatas, capítulo 2, verso 9, olha o que Paulo está dizendo. E quando conheceram a graça que foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, não só Pedro, coluna, Tiago, Pedro e João, me estenderam a mim, Paulo falando sobre si, agora no apostolado, e a Barnabé, né, o primo de Paulo, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, ou seja, o apostolado aqui que teria o quê? Uns indo para pregar aos gentios, outro para os judeus, né? Não é uma figura só nesse momento, né? Isso que precisamos deixar bem claro, né? Nós temos aqui um apostolado no sentido de conjunto, né? E logo o fundamento da igreja está nesse conjunto também, né? Que está naquilo que foi pregado então por Pedro quando ele faz aquela confissão. Se nós irmos para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, verso 14, quando fala sobre a Nova Jerusalém, diz ali, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Por que 12 fundamentos? Porque o fundamento era em cima dos apóstolos, nesse sentido, né? E ele continua, estava sobre eles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, o fundamento tem a ver com todo, com conjunto, e não como uma pessoa, como quer mostrar a doutrina católica romana, em cima de uma pessoa, para trazer, então, o contexto papal em Pedro, como a figura primeira, né, o primeiro papa. Não é sobre isso que Jesus estava mostrando, né? A realidade era outra. Então, temos que compreender que o fundamento da igreja é constituído pelos apóstolos, onde Jesus, então, edifica a sua igreja. A igreja é edificada, então, na doutrina dos apóstolos, que está dentro dessa confissão que Pedro faz em Mateus capítulo 16. Muitos protestantes reagiram contra a posição, então, papal dada a Pedro pela doutrina católica romana nessa expressão. E identificaram também, então, essa pedra não como uma pessoa, mas como parte da fé cristã. Entre eles nós temos João Calvino, que vai falar que a pedra está ligada a essa confissão de fé, né, que temos, e não numa pessoa. Outros, como Martinho Lutero, vai dizer que, como a confissão ou ofício do Pedro,
ou Cristo mesmo, né, vai estar ligado a essa pedra, dentro dessa confissão, né, no ofício de Pedro, né, que vai estar ligado à pedra, ou na figura do próprio Cristo mesmo. Outros ainda vai trazer isso como algo do Messiado de Jesus Cristo e da sua existência como o Filho de Deus. Né? Aqui nós podemos citar Billerbeck. Assim, então, nós temos o quê? Que entender que Jesus usa a palavra pedra mais para marginalizar a pessoa de Pedro e destacar a sua confissão. Não é Pedro, mas aquilo que ele disse que não veio dele, também é obra de Deus. Mas talvez seja melhor explicar essa palavra no seu original grego para nós compreendermos. Petra, em termos de seu significado original, é rocha, enquanto Petros quer dizer Pedro, né, que também vem da palavra pedra, mas não no sentido de rocha. A dificuldade está aqui nessa diferença entre Petros e Petra, que nem sempre é mantida na língua grega. Mas nós temos que ver que tem algo interessante, porque nós temos uma palavra no masculino e outra no feminino. Petros, masculino, Petra, no feminino, e Petra tem relação com a igreja. E igreja, no sentido da expressão feminina da palavra também. Agora, sendo as duas palavras mais comuns, Petra então poderia ter sido aplicada a Pedro se ela não fosse feminina, mas ela é uma palavra feminina. E nesse fato, então, explica o quê? Porque Petros e Petra são usados nesse mesmo texto. E não simplesmente duas vezes a palavra Petra. Em Efésios capítulo 2, se você for lá no verso 20, que está falando sobre os apóstolos, né, a figura que é constituída dos apóstolos e dos profetas como fundamento, Jesus usa a expressão Petra, né, Paulo usa a expressão Petra em Jesus, sendo Jesus o quê? A pedra principal ou a pedra angular. Podemos ver isso em outros textos da palavra de Deus. Você pode ir lá em Mateus capítulo 21, verso 42, em Atos capítulo 4, verso 11, que Atos 4, 11 vai estar falando de um salmo messiânico, Salmo 118, verso 22 e 23, e Pedro mesmo, quando ele escreve a sua primeira carta, em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 4 a 8, ele mesmo vem declarar que Cristo é a pedra angular, Petra, e não Petros. Isso é que precisamos olhar. Diferente de Mateus 16, 18. Jesus é o quê? A pedra que vive. E aqui, quando fala pedra, então nós temos a palavra grega litós. Pedra de tropeço, nós vamos ter a palavra também litós. Rocha de ofensa vai ser Petras, e os cristãos como pedras vivas também, que é a palavra litós. Em Atos, capítulo 21, em Apocalipse, capítulo 21, que nós vemos ali, verso 14, que os apóstolos constituem então os fundamentos da muralha da Nova Jerusalém, ou da Jerusalém Celestial, que tem relação então com essa questão da realidade do reino. Então, o que podemos dizer até aqui? São os apóstolos juntos, e não Pedro sozinho, que constitui o fundamento. E esse fundamento está, sim, naquilo que Pedro, então, declarou. Está na sua confissão, na sua declaração. Temos também que olhar para a segunda parte da declaração que Jesus faz a Pedro, em Mateus 16. Agora vamos para o verso 19. O verso 19 de Mateus 16 também é importante nesse contexto para nós compreendermos essa conversa, quando ele diz: dar-te-ei, Jesus dizendo, as chaves do reino dos céus. Aqui entra a figura do reino, o reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares da terra terá sido desligado dos céus. Quando Jesus fala que ele daria, temos que olhar para essa declaração de Jesus, e Jesus está conversando com Pedro, e se nós não atentarmos para o contexto de que estão todos ali, a gente vai pegar só a figura de Pedro, mas nós estamos vendo que aqui temos um todo. E ele diz: dar-te-ei então que as chaves do reino dos céus. O que ligares será ligado, e o que desligares será desligado.
possuindo a chave, então, né, nós podemos dizer que Pedro, né, nesse colegiado, né, de apóstolos, não somente Pedro, mas o apostolado pode ligar e desligar. O apostolado que nós vamos ver nos 12 apóstolos, porque não há esse apostolado hoje. Então precisamos deixar isso também claro a respeito do reino. O reino tem como fundamento, e isso que Apocalipse diz lá no capítulo 21, né, nesses 12 apóstolos, né, não no dom do apostolado hoje, que não é a expressão de ofício, que nós vamos ver Paulo tratando isso na realidade dos dons. Assim então, quanto ao reino, Pedro ocupa o papel de mordomo, olhando aqui para a expressão aqui, né? E nós vamos ver essa expressão de mordomia, né, que vai ser dirigido o quê? No trabalho, na atividade de todos os demais, né, e sendo dada também à vida da igreja futuramente, né, porque a igreja ainda será edificada, não vamos esquecer, nós não falamos aqui de uma igreja institucionalizada ainda. Então ele recebe do seu senhor o quê? As chaves do edifício, dispondo sobre entrada e o que acontece dentro, né, para cumprir aquilo que o profeta Isaías já falava no passado, pegando Isaías no capítulo 22, o verso 22 também, dizendo assim, quando está falando sobre Sebiná, sobre Eliaquim, né, sobre o governo naquele momento entre os líderes, os reis, no verso 22 diz assim: Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Né, que nós estamos vendo aqui nesse contexto já de uma profecia, né, que é dado, mas trazendo naquele contexto de reinado, né, dando a chave para abrir e para fechar. Né, aquilo que Apocalipse também vai trazer para nós dentro das cartas. No capítulo 3 de Apocalipse, no verso 7, a carta à igreja de Filadélfia, diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Né? Naquilo que era o contexto, então, de Isaías 22, verso 22. Quem tem a chave, Pedro ou Cristo? O próprio texto de Apocalipse já deixa bem claro: a chave pertence a Cristo. E Cristo, então, dá isso no sentido de quando Jesus faz o que? Dá autoridade à vida da igreja. Não vamos esquecer que Jesus, antes de subir ao céu, ele chamou os seus discípulos, no seu conjunto, chamou os seus discípulos e disse o quê? Ide, pregai, ensinai, batizai, né, em meu nome, né? E ele diz o quê? Toda autoridade foi-me dado nos céus e na terra, porque ele morreu, ressuscitou e ele agora tem a plenitude dessa autoridade sobre si, né, com relação à vida da igreja, né, com relação ao seu reino que ele entregará ao Pai no último dia. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora vocês vão. O Jesus faz o quê? Jesus investe de autoridade os seus apóstolos. Né, investe de autoridade os seus apóstolos, que representam então a sua igreja até que Cristo venha. É nessa autoridade de ligar e desligar que está aqui a respeito do reino, que coloca Pedro ali, porque a conversa está naquela confissão de Pedro, vamos lembrar disso. Ou seja, a autoridade para determinar definitivamente quem entra e não entra no reino. Quem tem as chaves do reino tem autoridade para abrir e fechar. Lembrando que a chave é de Cristo e ele dá à sua igreja. Não vamos esquecer isso jamais. No Sermão do Monte, o Sermão do Reino, mais precisamente, que nós temos em Mateus capítulo 7, verso 23, nós vamos ver Jesus aqui falando sobre os falsos profetas. No verso 23, ele diz: Então lhe direi explicitamente, nunca os conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nós vamos ter aqui dentro do contexto do momento lá.
e é Jesus que está dizendo sobre essa autoridade. E essa autoridade que vem dele, e ele vai então fazer o quê? Ele vai dar essa autoridade, né, àqueles apóstolos, né, no fundamento. Né? Não estamos falando somente da figura de Pedro. Mateus capítulo 23, 13, das advertências de Jesus, ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar o que estão entrando. Né? Nessa linguagem de expressão que nós temos, o fechar ou abrir. A autoridade, então, de Pedro é tal que as suas declarações aqui na terra a respeito do reino serão honradas nos céus. Mas Pedro aqui representando o todo, não vamos esquecer, Pedro aqui representando aquilo que será dado à vida da igreja. É interessante vermos então essa realidade também em Mateus 18 agora, né, aquilo que a gente falou no início do vídeo, no verso 18, porque esse texto de 16 e 19 precisa estar olhando para isso. Em Mateus 18, 18 aqui, como se deve tratar um irmão culpado. E aqui agora o contexto é de igreja, né? de igreja e igreja local, é algo que acontece na localidade. O verso 18 diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Aqui não está falando da figura de Pedro, está falando da figura agora de igreja, onde nós encontramos aqui quase as mesmas palavras que foi dirigida a Pedro. Mas essas palavras aqui estão dirigidas a quê? A igreja local. E é interessante olharmos aqui, porque aqui está no plural e não no singular. Não está numa pessoa, está no contexto, né, de um grupo. Né? Em verdade, vos digo. Né? É vos, é para vós que eu estou dizendo. Tudo que vocês ligares será ligado, tudo que vocês desligarem será desligado. Né? Está falando aqui num contexto mais amplo, não na figura de uma pessoa. Quem tem autoridade, então, de incluir e excluir da comunhão é a igreja local, neste caso aqui, no sentido que nós vamos ter hoje de igreja institucionalizada. A igreja é a comunhão, é a eclesia, é o carral, né, daqueles que recebem a promessa de entrada no reino. Assim, a exclusão também do reino implica na exclusão da igreja. Aquilo que Paulo vai falar lá em Corinto, quando ele fala que era para deixar, expulsar e deixar para Satanás para que pudesse se arrepender. Né? Nesse sentido que nós temos aqui, para abrir ou fechar o reino, então Pedro, que está na figura da confissão aqui, não vamos esquecer, recebe as chaves em Mateus 16, verso 19. Mas essa autoridade é dada então a quem? Se nós olharmos para Mateus 18, 18, não está na figura de uma pessoa, mas está num colegiado. Né? Ou seja, a autoridade é coletiva. Ela é manifestada onde? A partir então da pregação apostólica. Pegar aqui como exemplo, para ficar mais claro para nós, Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios no capítulo 16, verso 22, ele diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Né? Se alguém não ama, ou seja, será separado, né? É o que Paulo está dizendo aqui, né? Uma expressão que Paulo usa para mostrar o quê? Aquilo que está na vida da igreja. É a igreja que faz essa declaração. Né? Uma declaração que é dirigida a quem? É dirigida a todos os apóstolos, no sentido do exercício apostólico, que vai dar para a igreja também a doutrina apostólica, do qual essa igreja então vai estar sendo firmada. João capítulo 20, no verso 23, quando Jesus aparece aos seus discípulos, Jesus diz o que aos seus discípulos? E ele não está falando aqui a Pedro, ele está falando a todos os seus discípulos na sua ressurreição.
Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. É na mesma expressão, então, de Mateus 18, 18, que é igual a Mateus 16, 19. Está sendo dirigido que é um colegiado, né? Aqui no sentido de João, a todos os apóstolos. A todos os apóstolos que depois vai dar o seguimento para a igreja. Assim, meus queridos, a autoridade de abrir e fechar o reino é de toda a igreja. É isso que precisamos entender e não é na pessoa de Pedro que está essa autoridade. Essa autoridade não pertence a uma hierarquia também eclesiástica, mas a toda a igreja. É contexto de eclesia, né? A igreja toda é que vai estar sendo manifesto. Por isso que o fundamento que está na doutrina dos apóstolos, visando então o que? A disciplina dos seus membros. Vai para Mateus 18, do verso 15 até o verso 20, que você vai entender melhor o contexto que é mais amplo. E nesse mesmo contexto você pega a carta de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 5, verso 2 ao verso 5. Ok? Então, nós temos aqui o contexto total da igreja. Também temos que ver que em determinadas circunstâncias onde não há, né, esse colegiado, mas tem um número reduzido, continua ainda tendo um número reduzido, pode ainda ter essa autoridade de abrir e fechar. Né? Aonde Mateus 18, verso 20, ainda nesse contexto, ele vai falar de igreja local, né, de um contexto amplo, mas ele diz o quê? Verso de número 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, até onde estiver 2 ou 3 reunidos em Cristo, porque Cristo é a figura central, a igreja dele, de acordo com ele, de acordo com seus mandamentos nessa reunião, esses recebem dele, de Cristo, a autoridade necessária, então, para trazer a disciplina para a vida da igreja. Então, também nós temos que entender, mesmo que seja num contexto de concílio, o concílio tem que estar de acordo com os mandamentos de Cristo, porque Cristo é que dá a autoridade. Essa autoridade pressupõe que os membros da igreja estejam em acordo entre si, estejam vivendo a doutrina dos apóstolos, o fundamento, estão em comunhão com Cristo, aquilo que está lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 3 e 4, e agindo em seu nome, conforme diz aqui Mateus 18, 20, que está agindo reunidos em meu nome. Né? Em meu nome de quem? Pedro? Não. O nome é de Cristo, né? Em Cristo Jesus. Então, a autoridade da igreja a respeito do reino pressupõe certas condições. Você não tem autoridade, né, que você delega sobre si. Você tem que estar condicionado a ela. Né? Em Mateus 18, 20, Jesus promete: ali estou no meio deles. No meio deles, como que Jesus vai estar? Com o seu evangelho do reino, com os seus mandamentos, com aquilo que ele determinou e deixou para a vida da igreja. Fora disso, não há autoridade ali. Né? Este é o segredo entre o que se realiza então na terra e o que acontece nos céus, ou na expressão de reino dos céus. Quem está agindo então na igreja é o próprio Cristo, porque é ele que edifica a sua igreja. Precisamos então olhar isso, por meio daqueles que ele reconhece na sua disposição de ouvir a palavra, de realizar a sua vontade e edificar então a partir desses sobre o fundamento, e aqui o fundamento é doutrina, lançado pelos apóstolos, por seus apóstolos. Concluindo então, Mateus 16 revela a origem da igreja. Não o projeto já elaborado, mas implica-se numa realidade já visível naquele momento, porque Jesus fala: eu edificarei. Os apóstolos recebem então a ordem de pregar, eles recebem o poder, no sentido das chaves, a autoridade para ajuntar e para separar já, agora, na terra. Isso implica então no quê? Implica na visibilidade da igreja. A igreja está presente. Se ela está presente, o reino está presente. O que torna claro então em Mateus 18 a respeito desse contexto de igrejas locais, que se formam depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, conforme aquilo que Jesus mesmo falou.
Logo, então, a igreja ocupa um lugar integrante no Evangelho. Mas quando? No futuro? Não, já como uma entidade histórica. Ela já é implícita desde o princípio na vinda e na autorrevelação do Messias, e está na morte e ressurreição de Jesus Cristo, implica também essa continuação nesta época toda até que Cristo retorne. É essa ligação, então, que nós temos entre a vinda do reino com a igreja no seu fundamento, né, que precisamos entender. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a missão e o batismo, que está também integrante nessa igreja que agora caminha, que já prossegue, né, nessa realidade já, né, não mais na figura somente de apóstolos, mas no segmento da vida apostólica que vem a seguir. Né? Lembrando que o apostolado fica nos 12. O que segue, né, é a doutrina dos apóstolos que está relacionada então com a vida da igreja. O dom do apostolado nós precisamos entender em outro momento, que não tem a ver com esse ofício que hoje alguns querem trazer para si. Espero que tenha compreendido. Ficou dúvida, me procure, pergunte, né, e nós podemos estar tratando dessas dúvidas. No próximo vídeo, então, missão e batismo. Até lá e Deus abençoe a todos.